Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que a doce paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós vamos meditar em torno de um assunto que não é muito agradável nem de se falar, mas que nós achamos assim ser necessário, principalmente quando analisado à luz da doutrina espírita. E nosso codificador Allan Kardec não se furtou a deixar para nós grandes esclarecimentos em torno desse tema. Nós vamos ver lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando Allan Kardec nos fala, desde o item 14 ao item 17, sobre o suicídio e a loucura. Então nós sabemos que o suicídio é uma calamidade. Quem de nós não tivemos um familiar, um amigo, um conhecido, ou não somos diariamente bombardeados por notícias de suicídios? É uma coisa triste, nós sabemos que é, mas nós não podemos nos furtar a meditar sobre isso. E nosso objetivo ao falar sobre esse tema na noite de hoje não é para citar estatística, mas simplesmente para que nós possamos, à luz da doutrina espírita, termos um pouco mais de conhecimento e de consolo para todos nós em relação a esse tema. Então, meus irmãos, nós sabemos que o suicida, evidentemente, não é a morte que ele procura, né? Ele procura acabar com o seu sofrimento. E como o materialismo nos prega que tudo acaba, que nada existe após essa vida, então é muito natural aquele que esteja sofrendo e que vai por essa linha de pensamento, ele querer acabar com o seu sofrimento, optando por essa posição infeliz, não é? Mas nós, através da doutrina espírita, nós vamos entender que não é assim que acontece. Nós sabemos que a vida continua e que as consequências do suicídio são muito graves. Evidentemente que nós sabemos que tudo tem agravante, que Deus, nosso Pai Criador, Ele não quer que a sua criatura sofra eternamente, independente do erro que ele tenha cometido. Mas nós sabemos que um fato comum a todos os nossos irmãos suicidas é exatamente aquele dele pensar aniquilar com a vida e ter a decepção de se descobrir mais vivo do que nunca. Isto é um fato comum a todos que descambam pelo suicídio. Mas, como dizemos, tem muitos atenuantes e agravantes através do suicídio. Mas nós sabemos que Deus, nosso Pai Criador, como Jesus nos retrata, é aquele pastor benigno, que deixando as 99 ovelhas na segurança do aprisco, ele vai em busca daquela que se desgarrou. Então, grande é a sua alegria, ele aconchega de encontro ao coração. Portanto, os nossos irmãos suicidas, eles não estão absolutamente abandonados, eles não estão absolutamente condenados eternamente. Sabemos que haverá, sim, uma punição da nossa própria consciência, porque quando nós cometemos o suicídio, nós não atentamos só para o nosso corpo físico, mas também para a nossa organização espiritual, o nosso perispírito, que se rescinde desse ato nosso. Então, meus irmãos, o que vai ocorrer conosco? Numa nova encarnação, nós vamos trazer esses estigmas, essas marcas, o que vai nos trazer, nos explicar essas doenças que acometem muitas vezes crianças, o problema da alienação mental. Então nós sabemos que em grande parte, em grandes casos, são consequência desse ato translocado nosso. Porque nós ferimos aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa vida. Imagine uma criatura, por mais insensível que seja, se ela recebe um presente, ela não vai dizer para aquela pessoa, eu não gostei desse presente. Então, a nossa vida é o maior presente que nós recebemos de Deus. E através do suicídio, nós lançamos na face do Criador aquele maior
maior e mais belo presente que ele nos deu, que é a vida. Então, nosso companheiro Francisco Cândido Xavier, ele costumava, ao se referir no suicídio, dizendo que o suicida é aquele que entra no país sem passaporte. Então, ele está ilegal. Nós sabemos que nós vamos estar do lado de lá nessa condição. Mas também temos toda a certeza que não estaremos desamparados, que Deus estará velando para nós em toda e qualquer circunstância e situação. Por isso, a nossa mensagem primeira, ao escolhermos esse termo, é levar o consolo àquelas famílias, aqueles que têm um amigo, um parente, não, no sentido de entender que esse espírito ele não está irremediavelmente condenado, que para ele também haverá novas oportunidades. Nós conhecemos o suicida mais famoso, podemos dizer assim, da história, que foi Judas Iscariote, o espírito equivocado, não é? Então, nós observamos que Judas, após cometer o ato infeliz com Jesus, ele se suicida. E quem vai em busca de Judas para socorrê-lo? Maria, a mãe de Jesus. Maria Dolores nos retrata poeticamente o encontro de Maria com Judas lá nas regiões abismais, onde ele sofria as consequências do seu ato. Então Judas, ao ver Maria, ele pergunta: quem és tu, anjo ou mulher? Acaso não sabes quem eu sou? Eu vendi e traí o meu mestre. Então Maria diz para Judas: eu sou Maria, a mãe de Jesus. Venho te buscar para que você tenha na terra um novo berço. Então, meus irmãos, Maria de Nazaré, ela se faz protetora, ela é protetora desses irmãos nossos que cometem esse ato. Lá no livro Memórias de um Suicida, da dona Ivone Pereira do Amaral, nós vamos encontrar relatos de espíritos valorosos que trabalham sobre sob a proteção de Nossa Mãe Maria Santíssima. Então, eles são conhecidos como os mensageiros de Nossa Mãe Maria Santíssima, servos de Maria, e quando eles vão naquelas regiões mais tenebrosas, em busca daqueles irmãos que estão ali naquele sofrimento todo, eles levam um estandarte onde está escrito Legião dos Servos de Maria. E mesmo aqueles espíritos mais, podemos assim dizer, que ainda estão mais nas malhas da ignorância, da revolta ali naquela região tenebrosa, ele se ajoelha diante daquele estandarte escrito Legião dos Servos de Maria. Então, meus irmãos, nós sabemos também que sempre que um companheiro nosso comete o suicídio, ele é imediatamente catalogado nesse departamento da Legião dos Servos de Maria, e ele é monitorado dia e noite, constantemente. E desde que ele apresente um resquício de remorso, de arrependimento sincero, ou que se escoa o tempo em que ele deveria de permanecer aqui na terra, ele imediatamente é amparado, é resgatado por essas legiões de espíritos sob a proteção de Maria de Nazaré, é levado para os hospitais, para os locais de acolhimento, onde ele é tratado, preparado para uma nova encarnação aqui na terra. Então, meus irmãos, nós temos que orar muito por esses nossos irmãos suicidas, a fim de que eles possam ter esse arrependimento sincero e que possa ser assim amparado pela espiritualidade maior. Então, nós sabemos também que a prece, ela é assim, vamos imaginar num dia escaldante de sol, que nós estamos sedentos, então de repente nós encontramos a sombra acolhedora de uma árvore, a água pura e limpa que nos sacia a sede. Então as nossas preces em favor desses nossos irmãos agem desse jeito. E nós também não podemos nos esquecer que existe aquele suicídio indireto, aquele do qual nós nos entregamos à cólera, ao rancor, ao ódio, enfim, a todos esses vícios negativos contrários à lei de amor e de caridade e que mina também as nossas resistências físicas.
Portanto, então, meus irmãos, que criamos o hábito de orar em favor desses nossos irmãos, pedindo a proteção de Maria de Nazaré, com a sua falange de abnegados amigos espirituais, a fim de que esses espíritos possam ter esse acolhimento e que possam ser, então, amparados e preparados por uma nova encarnação. Porque a reencarnação nós sabemos que é sinônimo do perdão de Deus, é através da nova oportunidade. E esses espíritos têm essas novas oportunidades. Ivone Pereira do Amaral, que nós já estamos também num dos livros dela, Remanescência da Mediunidade, porque Ivone também foi ex-suicida. E ela, então, ela nos fala que nos momentos mais difíceis da sua vida, ela teve o amparo desses irmãos, porque ela costumava orar por eles. Quando ela estava plantando uma florzinha, ela conversava com eles dizendo: meus irmãos, Deus que faz nascer a planta da terra colorida, também há de dar uma nova oportunidade para vocês. Porque Deus, meus irmãos, não nos esqueçamos, é amor. E ninguém de nós estamos órfãos da proteção divina. Então, que Ele, nosso Mestre, nossa querida Mãe Maria Santíssima, ampara todos os nossos irmãos suicidas e a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.